em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 6 até o versículo de número 8. Romanos 5, versículo de número 6, o 7 e o 8. Para nós deixarmos como base da palavra do Senhor nesta noite. Todos encontraram? Diga amém. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos todos repetir o versículo 8? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Oramos. Senhor Deus e meu Pai querido, nesse momento, meu Deus, adentramos na Tua presença mais uma vez, meu Deus, na noite desse dia, meu Deus, para render graças ao Senhor por tudo que o Senhor fizeste, meu Deus, por nós até aqui. Obrigado pelo Senhor falar conosco através dos louvores, meu Deus, aqui entoado, meu Deus. Papai querido, agora nesse momento, meu Deus, queria transmitir a Tua palavra. Meu Deus, eu sei que de mim mesmo eu não tenho nada para a Tua igreja, mas eu peço ao Senhor, pela Tua infinita misericórdia nessa noite, meu Deus, fale com cada um de nós, começando, meu Deus, primeiramente em o meu coração, para que nós possamos entender na Tua palavra, meu Deus, e que nós possamos colocar em prática aquilo que aprendemos nessa noite. É o que pedimos, desde agradecemos ao Senhor por tudo, em o nome de Jesus. Meus irmãos, eu queria deixar uma palavra com um tema nessa noite que diz: o plano perfeito. Sabemos que Deus, Ele criou esse imenso universo, sabemos que o nosso Senhor, Ele criou todas as coisas, tudo Deus, Ele fez. Nós vamos ver que Deus, lá no início, voltamos lá no Gênesis, nós vamos ver que Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Ele vai criar todas as coisas. Nós vamos ver que o nosso Deus, Ele fez tudo perfeito. Ele fez os animais, Ele fez as plantas, Ele fez as vegetações. Nós vamos ver que Ele vai fazer os mares, vai fazer o sol, vai fazer a luz. Mas nós vamos ver que Deus, Ele vai criar o ser humano, porque a palavra do Senhor vai dizer, em Gênesis capítulo de número 1, versículo 26, nós vamos ver que todas as coisas o nosso Deus, Ele vai fazer. Todas as coisas o nosso Deus, Ele vai fazer, como Ele diz, haja luz, haja o sol, haja luz, haja os mares. E nós vamos ver que Deus, Ele inicia fazendo todas as coisas. Mas nós vamos ver que tudo se criou. E o nosso Deus agora, Ele vai chegar no versículo de número 26 de Gênesis capítulo 1 e vai dizer: e disse Deus, agora Deus criando o ser humano, criando nós, Ele vai dizer: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Nós sabemos que Deus, Ele fez o homem perfeito. No início, lá no Éden, Deus vai fazer o homem perfeito, o homem pronto para cuidar de tudo aquilo que o Senhor tinha criado. E nós vamos ver que o homem estava vivendo de uma forma harmônica com o Senhor. Nós vamos ver que o humano que Deus tinha criado, ele tinha contato com o Senhor plenamente. Ele comunicava com Deus Altíssimo, aquele que criou todas as coisas. E nós vamos ver que o Senhor, Ele vai dar uma ordem para Adão, que ele poderia comer de todas as coisas que ali existia. Em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, vai dizer: e ordenou o Senhor ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Aí o 17 ele vai dizer: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós vamos ver que o nosso Senhor, Ele criou tudo perfeito, Ele faz tudo perfeito, e Ele vai dar apenas uma ordem para Adão: Adão, de todas as árvores daqui dessa terra que eu criei, você pode comer, apenas da árvore que está no meio, que você não pode comer. E nós vamos ver que Deus dá essa ordem, nosso Deus dá essa ordem para Adão, e ele começa a viver no jardim.
Logo em sequência, nós vamos ver que o Senhor vai criar Eva da costela de Adão. E Deus cria Eva da costela de Adão. Logo em sequência, nós vamos ver em Gênesis 3, que nós vamos ver que a serpente vem até Eva e começa a comunicar-se com Eva, começa a dialogar-se com Eva. E nós vamos ver que através daquele diálogo em que eles têm, nós vamos ver que Eva ela vai deixar ser levada pela serpente e vai comer daquela fruta que o Senhor tinha dito para não comer. Logo em sequência, Adão também vai comer, e nós vamos ver que agora eles vão conhecer entre o que é bem e o que é mal, porque eles vão comer daquilo que o Senhor tinha ordenado que não se comesse. E nós vamos ver que o nosso Deus, Ele criou o homem para estar perto dEle, sempre perto dEle. Nós vamos ver que Deus, Ele fez o homem para estar juntinho dEle, mas agora o homem peca. Agora o homem peca e começa a se distanciar do Senhor, porque nós vamos ver que a palavra do Senhor vai dizer que Deus, Ele caminhando no jardim, Ele vai perguntar a Adão: Adão, onde tu estás? Porque Deus era acostumado a descer na terra, e quando Ele estava aqui caminhando, Ele já vinha de encontro com Adão. Mas nesse dia foi diferente, por quê? Porque Adão tinha pecado contra o Senhor, Adão tinha desobedecido a ordem do Senhor, Adão tinha feito aquilo que Deus não se agradava, e agora ele viu a sua vergonha, ele conheceu a sua nudez, e ele começa a se esconder de Deus. Nós vamos ver que nesse momento, a intimidade que Adão ele tinha com o Senhor, ela é dissipada. A intimidade que Adão tinha com o Senhor, ela é jogada por terra, porque ele não tem mais coragem de chegar até a Deus. A comunhão agora, aquele homem que foi criado para viver plenamente com o Senhor, em contato constante com Deus, agora nós vamos ver que ele vai ser o quê? Ele vai ser destruído, porque a palavra do Senhor vai dizer que se comesse, morreria, ou seja, a morte espiritual. Agora, aquele homem, ele vai se distanciar do Senhor. A serpente, pela sua crueldade, ela consegue fazer com que eles comam daquele fruto que não era para comer. Agora, o homem que foi criado para viver eternamente no jardim, o homem que foi criado para viver eternamente ali, comunicando com o Senhor, agora estar distante do Senhor. Agora, quem sabe, talvez não existe mais esperança, mas nosso Deus, Ele tem o plano perfeito. Desde o início, o nosso Deus, Ele tem o plano perfeito para todas as coisas. Desde o início, Deus fez tudo perfeito, o nosso Deus faz perfeito, e o nosso Deus, Ele é perfeito. Nada foge do controle dEle, tudo está no controle do nosso Deus. Aí nós vamos ver que Deus, imediatamente, Ele já faz uma promessa lá no Gênesis, sobre Jesus, aquele que viria para restaurar a humanidade, para trazer novamente a humanidade para perto do Senhor. Nós vamos ver em Gênesis 3,15 que vai dizer: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora, onde tudo estava perdido, quem sabe Satanás, ele achando que tinha conseguido distanciar a humanidade de Deus, tinha conseguido acabar com o plano perfeito do Senhor, nós vamos ver que Deus ele vai trazer essa promessa. O nosso Deus vai trazer essa promessa dizendo: Satanás, você conseguiu fazer com que o povo se afastasse de mim, você conseguiu fazer que Adão se afastasse de mim, mas virá um que trazerá novamente o povo para perto de mim. Eu terei comunhão novamente com ele, e você não vai vencer aquele que virá com poder e glória sobre a face dessa terra. E a palavra do Senhor vai dizer que o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele vai criar algumas situações para que o povo ele chegasse até Ele novamente. Nós vamos ver que primeiramente Deus vai, através de Noé, trazer uma palavra de arrependimento para o povo. E nós vamos ver que o povo ele não se arrepende. Nós vamos ver que só é salvo daquele dilúvio Noé e a sua família. Outra coisa também que nós vamos ver, que Deus ele vai fazer com que o povo se achegasse até ele, é quando Deus ele faz aquela promessa para Abraão. Quando Deus ele faz a promessa para Abraão, dizendo que Abraão seria pai de uma grande
de uma grande promessa, de um grande povo. E Deus, ele faz essa promessa. Nós vamos ver que essa promessa, ela começa a se cumprir. Abraão começa a se tornar pai de uma grande nação. Mas isso não foi o suficiente para trazer o povo novamente de volta a Jesus, a Deus Todo-Poderoso. E nós vamos ver que a palavra do Senhor também vai dizer que Deus, ele vai tentar trazer o povo para perto de si, através da lei. E nós vamos ver que ele manda construir o tabernáculo para que o povo se achegasse até ele, mas o povo a cada dia se distanciava mais do Senhor. O povo a cada dia estava mais distante do Senhor. O povo a cada dia estava andando de passo largo à perdição. E quem sabe, a lógica humana não existia mais esperança para o povo de Israel. O povo de Israel se encontrava longe do Senhor. Nós vamos ver que Deus vai enviar o profeta Jeremias para que pudesse pregar, para que o povo viesse ao arrependimento. Mas eles também não dão ouvido à voz do Senhor. Eles não dão crédito à voz do Senhor. Aí nós vamos ver que a palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele tem o plano perfeito para todas as coisas. O povo se distancia do Senhor, o povo de Israel vai para longe do Senhor, mas a vontade do Senhor é que o povo estivesse perto dEle, que o povo estivesse juntinho dEle, adorando, bendizendo e exaltando ao nome dEle para todo sempre, porque foi para isso que fomos criados, para adorar, bendizer e exaltar o nome do Senhor em todo tempo e em fora de tempo. E nós vamos ver que Deus vai dizer através do salmista, que ele vai olhar do céu para a terra, em Salmos 14, versículo de número 2 e 3, Salmo 14, verso 2 e 3, vai dizer: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Mas olha que coisa triste, que o Senhor, ele vai dizer, através da vida do salmista: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundo. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Agora Deus, olhando do céu para baixo, ele não vê um que era o suficiente para que pudesse trazer novamente o povo até si, trouxesse ao povo até si. Aí agora aqui eu entro nessa palavra que o Senhor colocou no meu coração aqui nesta noite. Aí nós vamos ver que Deus, ele tem o plano perfeito. Ainda que todos pecaram e destruídos estavam na glória de Deus, mas o Senhor, ele tem o plano perfeito. Ele tinha o plano perfeito e isso se cumpriu através do Senhor Jesus Cristo. Quando nós vamos ver Romanos 5:8 vai dizer: mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós nem direito tínhamos, nós nem direitos tínhamos da vida eterna, nós nem podíamos contar como um povo escolhido do Senhor, como nós vamos ver. A palavra do Senhor vai vir dizendo em João 3:16 e 17, agora o plano do Senhor, o plano perfeito, desde a fundação do mundo, começa a se concretizar na face dessa terra. Deus envia o seu único filho, Deus olhando do céu para baixo, não viu um justo sequer, agora ele envia o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí nós olhamos para dentro dessa palavra e nós vemos, mas a promessa não era para o povo de Israel, não era o povo de Israel que iria ser novamente trago para pertinho do Senhor. Aí por que a palavra vai dizer? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe por quê que essa palavra vem de encontro a nós? Porque em João 11 e 12 vai dizer, veio para o que era seu, ou seja, Deus vem para Israel, mas o seu não receberam. É aonde se cumpre o que nós lemos aqui. Mas a todos os quanto receberam dele o direito de serem filhos de Deus,
aos que creem no seu nome. Ou seja, o povo de Israel rejeitou, o povo de Israel não quis reconhecer Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. O povo de Israel não quis reconhecer Jesus como Salvador da humanidade, mas através desse ato, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, nós somos alcançados pelo amor do Senhor, nós fomos alcançados pela graça do Senhor. Por isso estamos aqui nessa noite, por isso estamos alegres e felizes na presença do Senhor, porque um dia o povo de Israel rejeitou e nós tivemos o direito de vida eterna. Hoje nós temos o direito de vida eterna. Hoje nós fomos alcançados por esse tão grande amor. Outrora estávamos longe de Deus, outrora estávamos longe do Senhor através dos nossos pecados, mas Jesus Cristo, Ele vem morrer em nosso lugar. A palavra do Senhor vai dizer para nós em Mateus 26, a palavra do Senhor vai dizer, em Mateus 27, 15, vai dizer, Mateus 27, 15, ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse, e tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual os quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Aí nós vemos aqui que a palavra do Senhor vai dizer que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas para isso, Jesus Cristo ele teria que passar pela cruz do Calvário. Jesus Cristo ele iria passar na cruz do Calvário por amor a nós. E nós muitas das vezes lemos essa palavra, muitas das vezes nós meditamos nessa palavra, e quem sabe até condenamos Barrabás, quem sabe até condenamos aquele povo e falamos que aquele povo fez errado, realmente fez errado. Aquele povo fez errado porque eles vão tirar um criminoso e vão crucificar um inocente que era Jesus. Mas quando nós olhamos para dentro dessa palavra do Senhor, nós aprendemos que Barrabás era eu e você. Nós éramos pecador, nós éramos aquele criminoso, mas Jesus Cristo ele fez em morte por nós. Jesus Cristo ele morre em nosso lugar, ou seja, nós éramos Barrabás, mas Jesus Cristo ele vai morrer na cruz do Calvário para que nós tivéssemos direito da salvação. Nós não tínhamos esse direito, mas hoje nós temos a esperança de um dia sairmos dessa terra e encontrar com Jesus na glória. Meus irmãos, nós temos que todo momento de nossa vida ter essa esperança viva em nosso coração, ter a certeza que nós fomos regenerados em Jesus Cristo, que através do sacrifício vivo de Jesus, outrora éramos Barrabás, mas hoje nós somos regenerados por Jesus Cristo, porque Ele se fez pecado em nosso lugar, Ele entregou a sua vida por amor a nós. Nós não merecíamos, nós não merecemos, mas Ele morreu em nosso lugar, e isso é motivo de sobra de nós glorificarmos, exaltar e glorificar aquele que vive e reina para todos sempre. Oh, aleluias! E a palavra do Senhor também vai dizer em Marcos, capítulo de número 15, versículo de número 31, e da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou-se aos outros e nada pôde salvar-se a si mesmo. Olha só que coisa profunda. Se nós atentarmos para essa palavra e vermos na forma literária, na forma em que ele estava falando, na forma literal, nós vamos ver que realmente Jesus Cristo ele salvou tantas pessoas e não podia salvar-se a si mesmo. Mas quando olhamos para a forma espiritual, nós vamos ver que Jesus ele estava entregando, mas ele não estava salvando a sua vida, mas ele estava salvando a vida de toda uma humanidade. Sabe quem foi alcançado? Eu fui alcançado, você foi alcançado, a igreja foi alcançada. Ele não desceu da cruz, ele passou por aquele sofrimento e nós fomos alcançados neste momento. Oh, aleluia, decantaramanai, aleluia.
Louvado é o teu nome, Jesus, glorificado é o teu nome. E aqui eu venho falando sobre Jesus, o plano perfeito. Jesus, ele tinha o plano perfeito da humanidade chegar novamente até ele, da humanidade voltar até Jesus. Aí nós vamos ver que Jesus Cristo, ele vai subir naquela cruz, ele vai sofrer naquela cruz, mas não vê que vai chegar um momento, ali naquela cruz, naquele momento de dor, onde o meu Jesus estava sendo crucificado, aonde o meu Jesus estava sendo açoitado, aonde o meu Jesus estava padecendo de dor, que a medicina não consegue explicar tamanha dor. Porque nós vamos ver que os nervos de Jesus tinham sido perfurados. Nós vamos ver que Jesus Cristo, ele vai deixar a sua última gota de sangue naquela cruz. Mas vai chegar um momento que Jesus Cristo, ele vai dar um brado na cruz. Sabe aquele pecado lá no Éden? Sabe aquele pecado que afastou a humanidade de Deus? Sabe aquele pecado que tirou Adão do jardim do Éden? Agora o meu Jesus Cristo, ali naquela cruz do Calvário, ele vai dar um brado. E no momento em que Jesus, ele dá aquele brado, nós vamos ver que há escuridão na face da terra. Porque naquele momento em que brada, é Deus, o Todo-Poderoso, naquela cruz do Calvário, que se fez morte, morreu em nosso lugar, e ele dá o brado, a escuridão, e a palavra do Senhor vai dizer que o véu do templo, ele se rasga de alto a baixo. Sabe o que isso quer dizer? Jesus Cristo, ele dá o acesso novamente. Jesus Cristo, ele nos dá o acesso novamente. Nós estávamos longe de Deus, mas hoje nós temos o livre acesso para adentrar no Santo dos Santos, no átrio do Senhor Jesus Cristo, e dizer: Santo, 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 Santo é aquele que vive e reina para todo sempre. Porque estávamos longe de Deus, Jesus Cristo desce neste mundo, morre na cruz do Calvário, e ele dá o brado na cruz. Nesse momento há escuridão, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Agora eu e você pode adentrar no Santo dos Santos. Hoje eu e você pode chegar até Jesus e entregar a nossa petição. Hoje eu e você pode chegar até Jesus e entregar a nossa adoração. Estávamos longe de Deus, mas Jesus, através da cruz do Calvário, ele nos traz novamente para próximo de Deus. Hoje nós somos livres. Hoje nós temos livre acesso para entrar no Santo dos Santos. Então não vamos perder essa oportunidade. Sabemos que essa oportunidade está se passando. Sabemos que esse momento está se findando na face dessa terra. Porque a palavra do Senhor diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, hoje nós temos livre acesso para entrar no Santo dos Santos. Mas esse tempo está acabando, porque chegará o momento em que nós alcançaremos a vida eterna através do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. E eu agradeço a oportunidade em o nome de Jesus.